Olá, esta é a nossa próxima leitura, do nosso paradidático Menino do Dedo Verde. Temos ele disponível em PDF, quem precisar pode estar pedindo para a tia, tá? Que eu vou enviando. É um livro maravilhoso que tem aí conquistado várias gerações por conta da sua leitura sobre o meio ambiente, sobre questionar valores, sobre repensar, comportamentos com a nossa Mãe Terra. Tá? Eu espero que gostem. Agora a tia tem aí um audiolivro, tá? Vocês vão acompanhar e depois vem a proposta de atividade para vocês realizarem. O Menino do Dedo Verde. Tisto é um nome esquisito que a gente não acha em calendário algum, nem do nosso país, nem dos outros. Não existe um São Tisto. Mas havia, no entanto, um menino a quem todos chamavam Tisto. Os cabelos de Tisto eram louros e crespos na ponta, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na terra. Tisto tinha olhos azuis, faces rosadas e macias. Todo mundo que via Tisto exclamava: "Oh, que garoto bonito!" Mas Tisto não ficava vaidoso. A beleza lhe parecia uma coisa inteiramente natural. O pai de Tisto, que se chamava Senhor Papai, tinha cabelos negros cuidadosamente fixados. Dona Mamãe, loura e leve, tinha as faces macias como a pele das flores. Habitavam uma casa esplêndida, de muitos andares, varanda, escadaria, escadinhas, e tinha um maravilhoso jardim. Esta casa tão bonita se chamava a Casa que Brilha. Tisto adorava todos os cavalos que seu pai tinha no jockey, especialmente seu pônei ginástico, porque dentre todos os animais, ginástico era o predileto. Assim, vivendo na Casa que Brilha, junto ao cintilante papai e à perfumada mamãe, no meio de belas árvores, belos carros e belos cavalos, Tisto era um menino imensamente feliz. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tisto nascera. Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica do Senhor Papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras: igreja, cadeia, quartel, mercado. Senhor Papai
fabricava canhões de todos os calibres. Numa só palavra, o Sr. Papai era um negociante de canhões. Desde que entendia por gente, Tisto ouvia repetirem. Ninguém tinha a menor dúvida. Tisto ficaria com o lugar do Sr. Papai na direção da fábrica quando este sucedera ao senhor vovô, do rosto emoldurado por uma barba brilhante e mão sempre pousada numa carreta de canhão. Até os 8 anos, Tisto não soube o que era a escola. Mas que decepção! A escola produziu em Tisto um resultado imprescindível e lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminhavam a passo pelo quadro negro, quando começavam a desenrolar a monótona corrente das 3x3 e 5x5, 7x7, Tisto sentia uma coceira no olho esquerdo e logo caía no mais profundo sono. Ele não queria dormir. Mas sentia que a coceirinha estava chegando. Tentava por todos os meios lutar contra o sono. Cantava bem baixinho uma bela canção que inventara. No primeiro dia de aula, Tisto voltou para casa com o bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais 2 horas. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou a Tisto uma carta para seu pai. Prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. A escola devolvia Tisto a seus pais. Diante do espelho, o senhor papai passava brilhantina no cabelo, mas sem nenhuma alegria, quase automaticamente. Eis o menino, pensava ele, que parece mais difícil de educar do que um canhão. Se adormece na aula, como poderá aprender? Pergunta ela ao senhor papai. Talvez a distração não seja uma doença incurável, respondeu ele. O senhor papai era homem de decisões rápidas e enérgicas. Dirigir uma fábrica de canhões retempera uma alma. Por outro lado, amava muito um filho. E muito simples, declarou ele. Achei a solução. Tisto não aprende nada na escola? Pois bem, não vai mais pisar em escola alguma. Ele aprenderá as coisas que deve saber, olhando com os próprios olhos. Ensinar-lhe no local a conhecer as pedras, os jardins, os campos, como funciona a cidade, a fábrica e tudo que puder ajudá-lo a tornar-se gente grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Tisto pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O jardineiro Bigode, prevenido pelo senhor papai, já esperava o aluno na estufa. Na primeira aula, o jardineiro Bigode descobre um dom fantástico em Tisto. O menino tem o dedo verde. Isto é, onde ele colocar o dedo, nascerão flores. Porém, as pessoas grandes não iriam entender este dom. Seria melhor mantê-lo em segredo. Então, Bigode se transforma no conselheiro de Tisto. Já com o Senhor Trovões, Tisto conhece um pouco do lado triste do mundo. A miséria, a prisão, o hospital. Então, ele resolve alegrar estes ambientes, colocando seu dedo lá, mas no anonimato. O Senhor Trovões era o braço direito do Senhor Papai, e o Senhor Trovões tomava conta de vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã para ter certeza de que não faltava nenhum. Inspecionava e cuidadosamente o interior dos canhões para verificar se não estariam tortos. Vistoriava as portas e todas as noites para certificar que estavam bem fechadas. Enfim, Tisto resolve alegrar estes ambientes, colocando seu dedo lá, mas no anonimato. Para o espanto da população, o presídio ficou com tantas flores que as portas não conseguiam mais fechar. Mas os presos não queriam fugir, pois estavam maravilhados. As flores da favela absorveram o lamaçal e enfeitaram as casas, transformando a favela em uma atração turística.
A menina do hospital, que antes contava os buraquinhos do teto para passar o tempo, agora conta botões de rosas que nascem em volta do seu leito. Não havia em Mirapólvora, aquele ano, nenhum gênio que pudesse explicar o inexplicável. E a Câmara Municipal se achava desatinada, mas a desordem se instalara em Mirapólvora. Já não era possível prever, da noite para o dia, o local de um quarteirão ou de um jardim. As flores subiam pela cadeia, escondiam-se nas favelas, alastravam-se no interior de um hospital. Se uma Câmara Municipal fosse inclinar-se diante de uma fantasia desta, uma cidade deixaria de ser uma cidade. Não, não, não! Gritavam os vereadores de Mirapólvora, reunidos em sessão extraordinária. Eu vos proponho uma solução ousada. É preciso mudarmos o nome da nossa cidade e passarmos a chamá-la, de agora em diante, de Miraflores. Com semelhante nome, quem poderá se espantar com o fato de brotar flor por toda parte? E no outro dia, por um juiz representando a lei, por 2 professores representando a literatura e por um oficial da reserva uniformizado, foram até a estação ali e, em meia multidão, inauguraram a nova tabuleta onde se lia letras douradas: Miraflores. Foi um grande dia. Quando os grandes falam em voz alta, as crianças não ouvem. Você está me ouvindo, Tisto? E Tisto respondia que sim, com a cabeça para parecer obediente. Mas não estava prestando atenção. Mas quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e dizer segredos, logo os meninos apuram o ouvido e procuram executar justamente aquilo que lhes querem dizer. Neste ponto, são todos iguais e Tisto não fazia exceção. Tisto, então, conhece a fábrica do Senhor Papai. Ele fica inconformado com o mal que os canhões e as guerras trazem. Secretamente, coloca o dedo nos canhões que estavam sendo enviados para uma guerra. Enfim, a guerra aconteceu, e o resultado? A guerra fracassou. Os canhões, em vez de lançarem bombas, lançaram flores. A fábrica é arruinada. Naquela manhã, Tisto acordou e confessou a seu pai: fui eu, Tisto, vocês já sabem. Era um menino corajoso. Abriu a porta e colocou-se debaixo do grande lustre de cristal no centro do tapete de guirlandas, de frente ao retrato do senhor avô, tomou respiração e disse: fui eu que semeei as flores nos canhões. Em seguida, fechou os olhos esperando o tapa. Como o tapa não veio, abriu de novo as pálpebras e o senhor papai tinha estancado num canto do salão e o senhor Trovões no outro. Eles olhavam Tisto, mas não pareciam que não estavam vendo. Seria o caso até de perguntar se tinham ouvido e compreendido. Não estão acreditando, pensou Tisto. É para confirmar sua confissão, enumerou suas proezas como quem dá a solução de uma grande charada. Os volúveis na favela fui eu, a cadeia fui eu e a menina doente fui eu. Senhor Papai e Senhor Trovões continuavam a brincar de estátuas. A ideia de Tisto, florista a domicílio, não lhes podia entrar na cabeça. Tinha justamente a cara que iam abrir a boca para declarar: para de dizer tolices e deixe as pessoas grandes em paz. Aproximou-se então do retrato do senhor avô, sobre o canhão que servia de apoio ao venerando fundador da manufatura de Mirapólvora, encostou o polegar e manteve ali alguns segundos. A tela estremeceu ligeiramente e se viu-se brotar da boca do canhão uma haste de junquilho que deu primeiro uma folha, depois outra e em seguida as câmpulas brancas. Pronto, disse Tisto. Eu tenho o polegar. Ele esperava que o senhor Trovões ficasse escarlate e o senhor Papai todo branco, mas foi ao contrário. O senhor Papai deixou-o cair numa poltrona, com o rosto com a cor de púrpura, enquanto o senhor Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante deste duplo espetáculo, Tisto compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu no salão com o rosto intacto
e que prova que a coragem é sempre recompensada. O senhor papai, como vocês puderam constatar, ao longo desta narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação a enfrentá-la. Cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção, nos quais o senhor Trovões tomou parte. Depois fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos, tomando uma porção de notas. Mas rasgou tudo. Tisto tinha mesmo o polegar verde. Usara o polegar verde na fábrica de Mirapolva. Senhor papai resolve então transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. A cidade passa a se chamar definitivamente Miraflores. Um dia, Tisto recebe a notícia de que o jardineiro Bigode tinha ido viajar e que estava dormindo. Confuso com as informações, Tisto pergunta para seu pônei o que aconteceu com Bigode. Então ele revela: Bigode morreu, e este é o único mal em que as flores não podem fazer nada. Se o Bigode morreu, ele está no céu. Então, vou construir uma escada com muitas flores para ele descer, concluiu Tisto. Após construir a escada, era impossível ver onde ela estava terminando. Sumia no céu. Tisto esperou, mas Bigode não desce. Então ele resolve ir buscá-lo. Seu pônei tenta impedi-lo, mas sem sucesso. Tisto sobe a escada, vê sua casa diminuindo, vê as nuvens, perde seus chinelinhos e escuta a voz do Bigode. Ah, você está aqui. Naquela manhã, os moradores da casa que brilha saíram à procura de Tisto e encontraram uma relva diferente, roída pelo pônei, com os botões de rosas dourados, formando a frase: Tisto era um anjo. Gostaram do livro? Maravilhoso ele, né, gente? Então, a atividade que tia vai solicitar a vocês é que realizem uma ilustração, um desenho, né, sobre este livro, o que mais chama a atenção. Desta vez, no caderno de desenhos, vocês vão utilizar outra técnica de pintura que tia ensinou na sala, tá? É preenchendo o desenho bem leve, vocês vão deixar o lápis bem levinho ao colorir, não por força, tá? Deixar bem clarinho. Depois vão voltar contornando as linhas com um preenchimento bem mais forte, tá? Para ficar bem visível o seu desenho. Lembrando, bem clarinho, vai preencher o desenho e vai contornar com a mesma cor mais forte, tá? Um beijo para vocês, espero a atividade, tá?